Então, pessoal, vamos começar nosso curso, que eu denominei como Traço, Memória, Linguagem e Mente, no qual nós vamos discutir um pouco essas relações entre a emergência da mente a partir do entendimento tanto da neurobiologia como em um diálogo com a psicanálise, sobretudo a psicanálise dos seus primórdios, né, quando Freud ainda fazia aquela passagem entre o Freud neurocientista, o Freud neurobiólogo, e o Freud psicanalista propriamente dito, né? Nós já vimos também na apresentação que falar em Freud neurobiólogo ou neurocientista é um anacronismo, porque não existia naquela época esse tipo de expressão, né? O neurobiólogo ou o neurocientista. Ele era, na verdade, um neurologista, é, mas que, de certa forma, lançou as bases para o entendimento que nós temos hoje, a partir das neurociências, também a partir das neurociências, sobre de que forma a subjetividade pode emergir. Então, nós vamos falar de diversos termos aqui que aparentemente são já bem definidos, são conceitos bem definidos, mas que ao longo do nosso curso nós vamos ver que são bastante problemáticos, né? Então, o conceito de eu ou de ego, a depender de como de que filiação nós temos nas nossas escolas de estudos da mente, né? Ou self, em alguns casos, e o de subjetividade, o de sujeito, que é uma outra coisa que nós vamos discutir ao longo do nosso curso, tá? Todos nós vamos entender isso. São conceitos um tanto complexos, mas que vão se tornar progressivamente mais simples na medida em que nós seguirmos o nosso curso. Muito bem. O grande elo de tudo isso, ou seja, de psicanálise, de neurociências, as diversas abordagens para o entendimento do humano, é o conceito de eu, né? Um conceito imaginário de eu, ou de algo que nos é próprio, de alguém que fala e que pensa em primeira pessoa. Porque isso é tão natural que nós não nos damos conta. O que é um eu, né? O eu é o meu corpo, o eu é a minha memória, de que forma eu posso ser o mesmo ao nascimento e aos 57 anos. Então, como Eduardo pode ser o mesmo na sua infância, na sua adolescência ou na sua maturidade, né? Hoje, por acaso, é o meu aniversário, então hoje é 31 de maio de 2020 e eu completo 57 anos. Será que eu sou o mesmo de antes? O que permanece para me envelopar dentro de um conceito e de uma singularidade que é Eduardo, né? Eu sou o mesmo Eduardo para pessoas diferentes, né? Então, essa dimensão do que é o próprio, do que é o eu, de quem fala e pensa em primeira pessoa, é central no nosso trabalho, no nosso curso. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Ou seja, nós vamos entender por que memória, linguagem e linguagem são centrais e fundamentais para o entendimento do que é o humano, do que é a subjetividade humana, do que é a formação de um eu, do que é a formação de alguém que pensa em primeira pessoa, né? Então, existe um Eduardo em primeira pessoa, que é aquele que sabe que fala de um lugar, que fala de si mesmo, e que ao falar e ao pensar sabe que é ele quem pensa. E existe um Eduardo na segunda pessoa, terceira pessoa do singular e nas três pessoas do plural, que não são o Eduardo que pensa, né? Mas é o Eduardo falado, contado, observado por outras pessoas. Então, o que nos faz ter uma permanência é a memória. A memória é uma forma de lidar com o tempo que nós não sabemos muito bem o que é, né? Todo mundo imagina que o tempo é um contínuo, mas se nós formos observar mais detidamente, o que é esse contínuo, né? O que é que passa? Normalmente nós temos a tendência de espacializar o tempo, a temporalidade,
para termos um entendimento mais ou menos coerente do que é o tempo. Então nós temos a impressão de que o tempo ele corre do passado para o futuro, né? E que o passado está lá atrás e o futuro está lá na frente. Mas se eu olho para trás, eu não vejo nenhum passado. Se eu olho para frente, eu não vejo nenhum futuro, no sentido de que nós não podemos espacializar algo que não faz parte do espaço, né? Então, o tempo é uma outra dificuldade que nós temos para entender sobre o que é a permanência e de que forma a memória interage e nos dá a condição de nos estender para o passado e para o futuro, né? Permanecendo o mesmo. Eu sei que essas são questões um pouquinho áridas, mas eu vou tentar transformá-las em algo mais palatável para que nós possamos seguir adiante no nosso curso, ok? Muito bem. Então, se a memória é algo que me dá a sensação de permanência no tempo, né? O que me diferencia, por exemplo, o que diferencia os humanos dos animais? Se você tem um cachorro, se você já teve contato com animais domésticos, vocês sabem que um cachorro tem memória, né? Ele sabe onde ele pode se alimentar, ele sabe em que quarto da casa ele pode entrar, ou onde ele não pode entrar, onde ele será escorraçado. O cachorro tem emoções, né? O cachorro fica feliz, fica triste, fica deprimido, tem tédio, sente também o júbilo, amor, alegria. Então, o que diferencia a memória de um cachorro da nossa memória? Né? O que faz, na verdade, de nós diferentes de outros animais, mesmo de animais superiores, como mamíferos mais próximos de nós na escala evolutiva? Isso também é muito importante para o nosso trabalho. Por quê? Porque o que nos faz diferente, então, se convencionou dizer que nós somos animais racionais, né? E que seria a inteligência, por isso que nós somos os sapiens, homo sapiens, que nos diferenciaria dos animais. É verdade, ou seja, nós temos uma capacidade de processamento de informações bastante superior a todos os outros animais, no que diz respeito àquilo que nós chamamos de recursividade, de possibilidade de criações, né? Embora muitos animais sejam bastante inteligentes e têm uma capacidade, às vezes até maior do que a nossa, para, por exemplo, a vida social, né? Os insetos são um exemplo muito claro disso, que tem uma vida social codificada e extremamente eficiente para a sobrevivência, né? Enquanto que nós nos batemos com os conflitos mais absurdos muitas vezes. Mas o que nos diferencia, na verdade, não é tanto a inteligência, embora, claro, ela seja um fator determinante dessa diferenciação. Mas se nós pensarmos direitinho, o que nos diferencia é a linguagem. Porque um cachorro, ele pode ter todas as memórias que nós temos no sentido emocional, no sentido de intensidade. O cachorro fica triste, fica alegre, fica deprimido. O cachorro tem memória de onde ele pode ir, de onde não pode. Mas o cachorro não pode contar histórias. Ele não pode contar histórias sobre o mundo e não pode contar histórias sobre si mesmo. Então, eu posso contar a história da minha família. Eu posso contar de onde veio o meu avô, de onde veio a minha avó. Eu posso contar como os meus pais se conheceram. Eu posso contar a história do meu país, como ele foi formado. Eu posso contar a história da humanidade. E posso contar a história do universo. Pelo menos o universo que nós conhecemos, ou o que nós conhecemos sobre a história do universo. E isso me torna diferente dos demais animais. Não apenas a inteligência, mas a capacidade de utilizar da linguagem como um instrumento do pensamento em que eu posso, a partir daí, me relacionar com as coisas, com o universo, com o mundo, e não apenas com as coisas do mundo, mas com os relatos sobre as coisas do mundo, com a representação do mundo. Então, se vocês forem observar, nós vivemos muito mais em um mundo de representações do que num mundo concreto, né? Quando nós pensamos muito mais sobre as histórias que nós contamos sobre o mundo do que sobre as coisas concretas do mundo, sobre as coisas em si, que nós não temos, na verdade, acesso direto, né?
Todo o acesso que nós temos do mundo é a partir da representação mental que nós temos desse mundo. E essa representação, no caso dos humanos, ela é organizada, ela é pacificada a partir da linguagem que dá um ordenamento, que dá um sentido ao mundo. Mas a linguagem não dá somente um sentido ao mundo exterior. A linguagem, ela dá um sentido ao mundo exterior, que eu codifico esse mundo, eu represento esse mundo, eu coloco em significantes, mas ela dá sentido a mim mesmo dentro desse mundo exterior. Então, a minha relação com o mundo é tanto interior quanto exterior. E quem faz essa ligação é a linguagem associada à memória. Então, nós temos uma memória que é uma memória narrativa, né? Ela não é uma memória simplesmente de emoções e de fatos, de acontecimentos, mas ela é uma memória que conta histórias, que conta versões da história, que conta e em que eu posso contar para outros essa minha versão da história, e ao contar para outros a versão da história, eu conto para mim mesmo a versão da história e a minha versão na história, e aí de que forma eu sou parte desse processo da história. Então, nós vemos que para o entendimento sobre a emergência da mente, nós temos que trabalhar com memória, que nos dá o sentimento de permanência, não é? E de continuidade, que nos permite então ter essa impressão de um tempo que passa, embora nós não saibamos exatamente o que é o tempo. Há grandes discussões tanto na física, na filosofia, nas visões metafísicas, teológicas, etc. Mas é uma aporia, ou seja, é uma pergunta que, na verdade, nós não temos resposta e talvez nunca encontremos uma resposta absoluta sobre o que é algo que passa, né? O que é passado, presente e futuro. Só para lhes dar um exemplo muito claro, é de extrema dificuldade se definir o que é o presente, né? Dentro da visão cotidiana que nós temos, isso parece bastante simples. Presente é o agora. Mas o que seria o agora? O agora são esses minutos que nós estamos conversando, o agora é um segundo do que eu falo, mas eu posso pegar esse tempo e recortá-lo, né, em infinitas partes, de tal forma que o presente é sempre o que passa, na verdade, né? Então o presente está sempre passando. Nós não sabemos o que é o átimo, o momento, o segundo, o bilionésimo de segundo, que nunca é um presente. E, no entanto, o passado, tampouco o passado, ele não está atrás de nós, ele está nos acompanhando sob a forma de uma presença que passa, que, por sua vez, nunca é presente. Então, são questões filosóficas de extrema importância, que são questões também para a ciência de extrema importância, mas que no dia a dia não são questões relevantes para o funcionamento, para o nosso funcionamento do dia a dia, né? Bergson, por exemplo, Bergson, que é um filósofo francês da virada do século XIX para o século XX, ele questiona essa relação do tempo, essa espacialização do tempo, e ele vai nos dizer que, por exemplo, que o tempo não está atrás, o tempo está... Se nós tivéssemos que fazer uma representação metafórica do tempo, o tempo está em cima, ele é uma espécie de um cone que nos acompanha. Então, nós teríamos uma espécie de um ângulo reto entre o futuro e um passado que não está atrás, mas está em cima. Nós carregamos o nosso passado, ele é presente. Na verdade, o passado, para Bergson, seria um eterno presente, que seria, então, aumentado progressivamente, né? Então, quando nós vamos falar sobre a permanência de um eu, o que eu sou, nós vamos precisar, então, dessa ideia de que existe algo que me acompanha, que é a memória, mas que eu tenho uma narrativa dessa memória e que faz com que, então, eu vá criando uma espécie de uma reverberação, uns laços sucessivos entre memória, linguagem, mas que também tem um corpo, né? Então, esse núcleo central, esse ponto imaginário de onde eu imagino que falo e que sou, ele é uma amarração, uma espécie de uma tricotagem entre memória, linguagem que organiza, e um corpo que lhes dá permanência, né? Apesar desse corpo ter se transformado ao longo de 57 anos, mas que o Eduardo que eu vejo na fotografia
aos 7 anos de idade, eu reconheço como o mesmo Eduardo aos 57 anos de idade, 50 anos depois. De que forma a memória, então, e a linguagem vão emergir dentro de um modelo biológico, que Freud foi pioneiro, é que nós vamos contar a vocês tintim por tintim a partir de agora, né? Ou seja, nós vamos traçar uma espécie de um pequeno histórico inicial sobre esse problema da memória, que é o que nós estamos fazendo atualmente, e passaremos logo depois, e nos segmentos das diversas aulas, a apresentar os modelos de que forma essa memória e essa linguagem se dão a partir do quê? A partir do mundo natural, né? A partir da biologia, mas que nos faz, por sucessivas organizações ascendentes, sair do mundo natural e entrar no mundo do psíquico, depois no mundo do social e no mundo coletivo e da cultura. Um mundo que deixa de ser o mundo das coisas e passa a ser o mundo das palavras, o mundo das narrativas, o mundo que de alguma forma é um mundo criativo, né? Embora esteja sempre na dependência do mundo natural, do mundo das coisas, que é a plataforma de onde ele emerge. Toda a passagem dessas camadas, ela é baseada em um modelo que foi criado no século XIX por Auguste Comte. Comte, muitos de vocês sabem, ele foi um dos pais do positivismo, ele é o pai do positivismo francês. E Comte ele tinha uma ideia interessante de como a realidade é organizada e de como sucessivas camadas de organização vão surgindo com regras próprias. Então, para nós entendermos como é que, por exemplo, um cérebro com neurônios, né, que faz parte da biologia, pode se organizar para fazer surgir, por exemplo, a cultura, a arte, nós vamos utilizar um pouco esse modelo de Comte, que eu vou explicar para vocês mais ou menos como é. Então, Comte, ele nos dizia que se você for, em última instância, o que você tem na natureza, né? Você tem a física, né? A física, ou seja, partículas em movimento, energias, e que essas partículas elas se organizam, essa energia se organiza da física, e dela emerge a química, né? Então, dentro da química, nós temos toda a base da química, na verdade, está na física. Mas quando essas moléculas, ou melhor dizendo, esses átomos se organizam sob formas de moléculas e nós emergimos da física para a química, dentro da química nós temos regras próprias, que já não são redutíveis às regras apenas da física. É como se uma nova organização surgisse, né? Quando você passa da química para a biologia, você tem um novo salto também. Por exemplo, quando você vai explicar o funcionamento de um órgão, né? Então nós estamos dentro do recorte da natureza, que seria da biologia, nós temos regras próprias da biologia, que são baseadas nas regras da química, que por sua vez são baseadas nas regras da física, mas que não são redutíveis às regras da química e da física, são regras próprias da biologia. Se eu for, por exemplo, explicar o funcionamento de um hepatócito, de uma célula do fígado, é claro que para a existência dessa célula é preciso que haja a física. Está submetida, de certa forma, de todas as formas, às regras da física, das subpartículas, ou talvez da teoria das cordas. Mas não é relevante para o estudo do hepatócito eu ficar falando sobre teorias de física quântica. Por quê? Porque existe uma organização própria da biologia em que eu foco aquele recorte da natureza em que é um recorte biológico, que, claro, tem relações com a química e com a física, mas que tem as suas propriedades próprias, as suas regras próprias. Da mesma forma,
quando da biologia, essa biologia vai criar organismos que interagem entre si e que passam então a ter uma interação social, né? Em que depende da biologia, depende da química, depende da física, mas que tem regras próprias, e por aí vai, até que em um certo momento nós emergimos da biologia para um mundo que é suprabiológico, que já não é um mundo biologizado, mas um mundo que não deixa de estar na natureza, mas que já tem regras próprias, que são regras o quê? Regras sociais, depois então regras psicológicas e etc, etc. Então, vocês estão vendo que são camadas, né? E nós vamos trabalhar, na verdade, em uma camada, em uma passagem, na verdade, entre duas camadas, que é a passagem da biologia para o psiquismo, né? Esse é o nosso recorte dentro desse modelo que eu havia explicado para vocês. Então, nós vamos trabalhar em um recorte que foi negligenciado durante muito tempo, que os neurobiólogos trabalhavam pelo aspecto biológico, né? E criaram modelos explicativos para a emergência da mente a partir da biologia. Esses modelos tinham algumas dificuldades porque eles trabalham com intensidades regionais, por exemplo, a intensidade de certos circuitos nervosos no córtex pré-frontal, e que isso estaria relacionado com quando existe um aumento com melhora de humor e diminuição com a baixa de humor. Então, são modelos analógicos. Mas eles não deram o salto para entender que, para nós entendermos o psíquico e depressão, tristeza, ou júbilo, alegria, nós precisamos entender que não se trata apenas do aspecto analógico, mas dos aspectos de código e de linguagem, porque nós contamos histórias tristes ou histórias alegres que, nos choques de narrativas, nos fazem ficar tristes, alegres, etc, etc. Então, essa passagem do biológico para o psíquico era abordado pela neurobiologia, né, pela parte biológica, e pelas diversas correntes da psicologia e da psicologia dinâmica, pelo outro lado. Então, existia um hiato, uma forma de não diálogo, uma espécie de um bloqueio que, durante mais de um século, se transformou numa espécie de terra de ninguém, né? Então, existe um preconceito recíproco das diversas correntes, das correntes relacionadas à neurobiologia e das correntes relacionadas à psicologia dinâmica, e esse preconceito fazia com que ninguém se aventurasse nessa área. O que nós pretendemos é trabalhar justamente nesse recorte, no recorte onde se encontra o preconceito, né? Nós vamos mostrar que Freud foi pioneiro nessa explicação da passagem entre o biológico e o psíquico, e que também Freud caiu durante um certo período nesse ato, né? Ele descobriu que no século XIX ele não tinha os instrumentos necessários para trabalhar com uma ciência natural, e por isso mesmo ele parou nesse limite, deu um salto e começou a trabalhar, então, a partir daí, com a psicanálise propriamente dita, que já negligenciava o aspecto biológico, né? E durante mais de 100 anos, mais de um século, poucos se aventuraram, na verdade, nessa conexão. Eu vou contar também sobre um pouco da história desses poucos que se aventuraram, esses heróicos cientistas e filósofos que se aventuraram, sim, mas que a ideia prevalente é que, na verdade, eram saberes irreconciliáveis, né? E cada um deles, então, depreciava o outro, dizendo que aquilo não era uma visão científica, ou que era uma visão reducionista, e por aí vai. Então, Freud, ele deu esse salto, mas ao mesmo tempo ele nos deixou uma série de elementos para fazer a conexão entre os dois lados desse ato, desse fragmento epistemológico, né? E muitos anos depois, a partir dos anos 90, na verdade do século XX, alguns neurocientistas começaram a perceber que a neurociência se aproximava muito desse modelo freudiano, do modelo que Freud criou sem laboratório, né, apenas do seu laboratório mental, da sua própria genialidade e a capacidade de fazer
experimentos mentais. Aliás, grandes nomes da ciência fizeram isso. Você sabe que, por exemplo, Albert Einstein, a maior parte das descobertas foram experimentos mentais, não foram experimentos de física experimental em laboratórios, né? Então, Freud, ele construiu um experimento mental que ele próprio abandonou por não ter os elementos, os instrumentos laboratoriais, mas que um século depois, aqueles que tiveram acesso a esses instrumentos, né, e que desenvolveram pesquisas experimentais, chegaram a conclusões que, em diversos aspectos, são muito parecidos com a descoberta de Freud, num texto que ele escreveu e que ele abandonou. Na verdade, ele tinha o desejo de queimar esse texto, e foi salvo por acaso. Depois eu conto essa história para vocês, que foi uma psicologia, um projeto para a psicologia científica de 1895. Então vejam bem, em 1895 Freud escreve um texto que se aproxima muito da neurobiologia moderna e que vai nos ajudar a entender de que forma se deu o salto entre o biológico e o mental. Mas essa é uma outra história que eu vou contar para vocês na próxima aula. Nós vamos entrar no aspecto freudiano propriamente dito, do Freud neurobiológico, para nós começarmos a nossa jornada, aí sim, na verdade, sobre a neurobiologia, as relações de neurobiologia com a psicanálise, no estudo, então, da emergência da mente, da emergência do eu, e no entendimento de por que é necessário nós trabalharmos com linguagem e com memória, para entendermos de que forma se deu o salto evolutivo, né, do mundo natural para um mundo desnaturalizado, segundo alguns, né? Lacan, por exemplo, dizia que o homem é um animal desnaturalizado, porque nós saímos da natureza, entramos na cultura, já não somos mais submetidos apenas às vicissitudes da natureza, né? Mas para alguns, na verdade, nós não saímos da natureza, ou seja, dentro do processo evolutivo, esse salto para o psíquico e para a cultura são formas também adaptativas que nós encontramos e que fazem parte de um contínuo natural. Então essa é uma outra grande discussão. Se houve uma ruptura entre o biológico e o psíquico, se houve uma ruptura entre a biologia, né, o mundo natural, e a cultura, ou se nós podemos dizer que continuamos dentro da natureza, só que saímos da biologia para uma outra etapa, né, uma outra forma de organização, que é a cultura. Ok? Então, nós terminamos por aqui essa aula de hoje. Eu pretendo que as aulas não sejam muito longas, porque às vezes alguns dos nossos temas são um tanto áridos. Então, para entendermos passo a passo e sem grandes dificuldades, nós faremos aulas curtas. E no sábado, aqueles que foram inscritos ou que pretendiam, né, que pretenderam fazer parte do nosso curso e que, infelizmente, por conta da pandemia, nós não fizemos o curso presencial, então aqueles receberão os links para que no sábado nós façamos uma discussão. Nós vamos encaminhar a vocês o horário, uma discussão online, através do Google Meeting, mas quem não estiver inscrito pode naturalmente fazer o segmento do nosso curso a partir das aulas que serão disponibilizadas para todos. O conhecimento tem que ser livre o conhecimento é para todo mundo, né? Nós não queremos nenhum tipo de conhecimento privado ou de reflexão privada, por isso mesmo as aulas serão todas abertas. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem com esse nosso curso.